Hoje eu vou falar sobre a visão da Igreja de Cristo do Papillon Park. Eu vejo muitas pessoas achando uma coisa da igreja, outras pessoas entendem outra coisa da igreja, mas hoje eu quero falar sobre a visão da Igreja de Cristo do Papillon Park. O título da minha pregação nesta noite é A Visão de Atos 2. Repete comigo, a visão de Atos 2. O tema da nossa igreja em 2017 é Na Visão de Atos 2. Nós vamos trocar esse painel, depois que vai acontecer algumas coisas aqui, você vai ver algo escrito, Na Visão de Atos 2. Todos os banners da nossa célula que vão ser entregues domingo que vem, já vão vir escrito, Na Visão de Atos 2. Para você compreender o que nós estamos vivendo aqui. Então nós vamos andar pelo capítulo 2 do livro de Atos. Atos 2, aqui queridos, ele retrata a igreja primitiva. Então, o que é a visão da Igreja de Cristo do Papillon Park? Nós trabalhamos para implementar uma igreja nos moldes da igreja primitiva. Nós sonhamos com isso. Nós oramos a Deus por isso. Eu leio o livro de Atos todos os anos, 1, 2 vezes ou 3 vezes, estou lendo agora de novo. Todo ano, porque eu sonho com uma igreja assim. O livro de Atos é o único livro da Bíblia que não tem fim. Paulo estava escrevendo, de repente, Lucas estava escrevendo, de repente parou a escrita. Não tem assim, muito obrigado, tchau, saúdo, Deus te abençoe, até a próxima. Não tem despedida, porque o Espírito Santo continua escrevendo o livro de Atos no dia de hoje. Então, a igreja do Papillon faz parte de Atos dos Apóstolos. Nós vivemos uma fase da igreja de Atos. Mas eu quero, pela fé em Cristo Jesus, antes de eu morrer, ver na face da terra aquela igreja de Atos 2 funcionando em sua plenitude, em tudo aquilo que está escrito aqui em Atos 2. Eu quero falar com vocês alguns versículos do livro de Atos, do capítulo de Atos 2, que eu gostaria que acontecesse aqui nesta igreja. Presta atenção aqui, capítulo 2, a Bíblia diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Tá assim, capítulo 2, versículo 4, repete comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A visão da igreja de Atos 2 é uma igreja onde todas as pessoas são cheias do Espírito Santo. Qual é, pastor, a diferença de uma igreja em que todos são cheios do Espírito Santo? Aquele que direciona esta igreja é o Espírito Santo. Posso ouvir amém? Então, eu creio no batismo do Espírito Santo e oro a Deus para que todas as pessoas desta igreja sejam cheias do Espírito Santo, possam orar outras línguas, como o pastor pregou aqui ontem, ter o dom da palavra da sabedoria, o dom da fé, o dom da cura, o dom de revelação. Eu creio no poder do Espírito Santo e sonho com uma igreja que ama o Espírito Santo, que quer ser cheio do Espírito Santo, que busca nas madrugadas o Espírito Santo de Deus. A minha vida, ela tem algumas fases que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu nasci na cidade de Anicuns e vivi lá até 4 anos de idade. Depois fui para Itapuranga, vivi lá até 8 anos de idade. Depois voltei para Anicuns, vivi lá até 10 anos de idade. Depois fui para Nazário, vivi lá até 13 anos de idade. Mas aos 13 anos aconteceu um fato que mudou a história da minha vida. Meu pai faleceu. O falecimento do meu pai trouxe uma nova perspectiva para a minha vida.
Meu pai faleceu dia 7 de novembro de 1983. Dia 23 de novembro de 83, eu peguei uma carona lá na minha cidade, sem nem um centavo no bolso, e vim para Goiânia procurar emprego. Eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha uma calça comprida, um par de sapato e algumas camisas, mas a mais nova que eu tinha era o uniforme da escola, que meu pai sempre comprava novinho. E eu saí de lá de carona com um cara, dono de uma cerâmica. Quem passar em Nazário, do lado direito, tem uma cerâmica, chama Monte Castelo. O dono daquela cerâmica era meu amigo, o Henrique, faleceu outro dia. Me trouxe de carona para cá. E eu estou aqui desde 1983. Eu mudei aqui para o Papillon em dezembro de 83. O Papillon só tinha uma rua aqui, estava loteando Veiga Jardim, o Mansões não existia. E então, para você ter uma ideia. Mas em 29 de abril de 1989, eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus passou a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Dali em diante, um novo divisor de águas começou na minha vida. Porque eu vim para Goiânia com 13 anos de idade e fui trabalhar aqui numa loja aqui do lado como entregador de material de construção. Trabalhava em transportadora de tração animal, né? De carroça, fazendo entregas aqui nessa região. Mas dos meus 13 anos aos meus 19 anos, foi uma fase muito dura na minha vida. Eu falo para vocês assim porque eu passei uns 3 natais trabalhando o Natal inteiro, um ano novo então, um ano novo inteiro. Eu não tinha um feriado, uma semana de férias, nem nada. O Jurami, que está ali, não me deixa mentir sozinho. Eu conheci ele nessa idade, né, Jurami? Ele está ali, o Jura também, né, Jura? Está ali. O Jura, nós trabalhávamos, eu tinha um cavalo, ele tinha uma égua, o Jurami tinha outra. E era uma bênção, nós éramos garrados. Mas foi uma vida muito dura. Eu me lembro que o pai do Jurami, uma vez ele me chamou ali na casa dele, e nós dois estávamos tomando um café. Ele falou: Roberto, eu não sei como que você aguenta trabalhar o tanto que você trabalha. Ele falou desse jeito para mim: nunca vi um menino trabalhar o tanto que você trabalha. Mas aos 19 anos eu entreguei a minha vida para Jesus, e houve um novo divisor de águas. A minha vida começou a mudar. Eu deixei o trabalho braçal, comecei a trabalhar em administração, em trabalhar limpinho, sem sujar a roupa. E naquele tempo, queridos, as coisas começaram a florescer na minha vida, até me casei, tive o Hans Miller, até 1991, aonde eu entreguei a minha vida para Jesus. Até 91, eu era um crente mais ou menos. Um pé na igreja e um pé no mundo, um crente Raimundo. Mas em 91, eu tomei uma decisão na minha vida: eu vou orar até receber o batismo com o Espírito Santo. E eu passei 90 dias orando de madrugada. E um dia, sozinho num barracão que eu morava ali em cima, eu fui batizado com o Espírito Santo às 3h50 da manhã, mais ou menos. E a minha vida mudou de novo ali naquele dia. Aquele dia eu entendi que eu queria servir ao Senhor e queria pagar o preço que fosse para servir ao Senhor com toda a integridade, todo o coração, de toda a minha alma. Me tornei um obreiro proeminente na igreja que eu congregava, na Praça da Bíblia. Nunca mais matei um culto. Domingo eu andava 32 quilômetros para ir para o culto, todos os domingos. E tinha domingo que eu ia 2 vezes no domingo. Eu ia na quarta-feira, eu ia no sábado, e tinha domingo que eu ia 2 vezes no domingo. Daquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o tempo que eu fiquei mais tempo sem ir na igreja foi o ano passado, que eu fiquei 15 dias sem ir na igreja, quando eu estava de férias lá no Rio de Janeiro. Isso porque eu esqueci o horário do culto, perdi os cultos das igrejas lá perto, mas eu estava com vontade de ir. Porque o Espírito Santo entrou na minha vida e mudou a minha história.
Eu falo para vocês uma coisa, eu não tenho esse negócio de primeiro amor não, eu estou no primeiro amor até hoje. Nunca saí do primeiro amor, porque nunca deixei de orar ao Espírito Santo, nunca deixei de buscar a presença dEle, nunca deixei de amá-lo, de querê-lo. Já errei muito, já pequei muito, mas sempre me arrependo, volto atrás, vou atrás do Espírito Santo. Irmãos, eu não aguento viver sem Ele. E uma igreja na visão de Atos 2 é uma igreja cheia do Espírito Santo. Posso ouvir amém, irmãos? Posso ouvir amém? Eu profetizo que o Espírito Santo vai encher você neste ano de uma forma que você nunca sentiu na sua vida. Esse ano é o ano de você conversar com o Espírito Santo, desenvolver relacionamento com Ele, ouvir a voz dEle, ter a sua vida, a sua família, a sua história transformada para a glória do Senhor. Amém, irmão? Dá um forte aplauso ao Espírito Santo nesta noite. A igreja de Atos 2 é uma igreja que prega o arrependimento. Aqui no capítulo 2, no versículo 38, Pedro, a primeira pregação de Pedro, ele fala assim: arrependei-vos, pois, e sede batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Repete comigo. A igreja de Atos 2 prega arrependimento. Nós não temos outra mensagem nesta igreja. Nós não somos uma igreja que prega a prosperidade. Eu não acredito que todo cristão vai prosperar, não. Porque para muito cristão a prosperidade é um laço, vai fazer ele desviar, vai fazer ele cair da fé, vai fazer ele ficar soberbo. Eu não creio que todo cristão vai ter uma vida fácil, não. Porque o deserto na vida do cristão não é Deus que determina, é a dureza do coração do cristão. E tem cristão que é muito duro, irmãos. Mas eu creio que a pregação da igreja de Atos é a pregação do arrependimento. Repete comigo, arrependimento. É a pregação mais atual da Bíblia Sagrada. É a mais antiga da história da igreja e é a mais atual da Bíblia Sagrada. Amém? Então, queridos, a igreja que eu sonho com ela tem uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado até vós o reino dos céus. O nosso negócio é arrancar almas das mãos do diabo. O nosso negócio é saquear o inferno. O nosso negócio é levar salvação e paz a todas as famílias da terra. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? E esse ano é o ano que Deus vai te usar para fazer isso em nome de Jesus. Esse ano, essa visão vai entrar no seu coração, vai perturbar a sua alma, vai roubar o teu sono. Você vai dizer: eu preciso ganhar almas, eu preciso pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O meu negócio é pregar o Evangelho. Eu vivo para pregar o Evangelho. Eu necessito pregar o Evangelho. A minha vida é para o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no ônibus, indo pregar o Evangelho, porque esta é a visão do Senhor. E aquele que crê em Jesus prega o Evangelho em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: abra a sua boca que Deus vai te usar. Abra a sua boca que vai sair labaredas de fogo de dentro da sua boca. E os corações vão se arrepender, vão estar incendiados daquilo que sair da sua boca. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Terceiro lugar, a igreja de Atos 2 é uma igreja que tem autoridade. Repete comigo: autoridade. Autoridade. Olha aí, Atos 2, capítulo 2, verso 42. O que está escrito aí? Para você ver, todo mundo aqui na igreja conhece. E perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Lá em Atos 2 tinha quem mandava. A igreja tinha autoridade, tinha liderança. A igreja de Atos 2 é uma igreja que as pessoas respeitavam a palavra da sua liderança. A igreja de Atos 2 não era uma democracia, igual muita gente pensa que igreja é democracia, que todo mundo tem direitos iguais, que alguma coisa que acontece com um tem que acontecer com o outro. A igreja não está debaixo de democracia, mas de teocracia. É Deus que manda nesse lugar. Amém, irmãos? Tem gente que pensa que igreja tem o governo do mundo. O governo do mundo é democracia, o governo de Deus é teocracia. O que é o governo de Deus? Qual é a diferença do governo de Deus? Fácil. Ele põe quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, não importa o que eu penso, o que você acha, o que você imagina. Ele não está nem aí pensando sobre o que nós achamos. Ele põe. Ele levanta Estevão, que ninguém conhecia, e faz dele o primeiro mártir da igreja. Ele pega Paulo, que não estava debaixo do critério, não andou com Jesus. Paulo foi alguém que não andou com Jesus, não viu Jesus, não ouviu Jesus, só teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, caiu do cavalo e se tornou apóstolo para a glória do Senhor. Amém? É assim que Deus faz. Os apóstolos começaram a ficar até enciumados. Eu não quero esse Paulo, não sei o que, mas Deus que manda no negócio, irmão. Deus que manda no negócio. Se Deus falar no meu coração para levantar qualquer um aqui a pastor, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Chama aqui e bota é pastor. É assim que é teocracia. É assim que funcionam as coisas. A revelação, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e só existe crescimento aonde tem autoridade, irmãos. Quando você vai falar com seu pastor Nilmar, tem que falar com o coração contrito e quebrantado, porque tem autoridade na vida dele. Quando você for falar com a pastora Cristina, falar com o coração contrito e quebrantado, porque tem autoridade na vida dela. Na vida da pastora Luciene não é diferente, na vida do pastor Éder não é diferente, na vida do pastor Ideobrando não é diferente, na vida da pastora Helenice não é diferente. Ou você acha que todo mundo chegava falando o que queria para os apóstolos? Teve um casal que até tentou barulhar eles lá, Ananias e Safira. Chegaram contando uma história lá para os apóstolos, caiu morto. Vai contar a história, não respeita a autoridade, não entende. E assim, queridos, aonde não tem autoridade impera o caos. A igreja dos Atos dos Apóstolos era estabelecida sobre a autoridade de Jesus, a pedra angular, e esta igreja é estabelecida sobre a autoridade de Jesus. Amém, irmãos? E sabe qual é a novidade dessa igreja aqui? Todos aqui têm a oportunidade de ser uma autoridade de Deus na terra. Todos dessa igreja. Só tem um problema, tem que aprender a estar debaixo de autoridade. Tem que aprender a estar debaixo de autoridade. Deus não levanta pessoas que não estão debaixo de autoridade. Deus não levanta pessoas que não compreendem a autoridade, que não têm a revelação da autoridade, que não tem o entendimento da autoridade. Deus não levanta, irmãos. A igreja de Atos 2, ela está debaixo de autoridade. Posso ouvir amém? Está aqui, ó, e perseveravam. Eles perseveravam nas orações, no partir do pão, na pregação. Tudo que os apóstolos ensinavam, o povo concordava e perseverava. O povo concordava e perseverava. Repete comigo: o povo concordava e perseverava.
E muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitos entre eles. Por quê? Porque o povo estava debaixo de autoridade. Aí você recebe cura, você recebe prosperidade, você recebe bênção. Você entra em Canaã, sua família é curada, sua vida é restaurada. Porque se você aprendeu a entender o princípio da honra, o princípio da obediência, o princípio que te leva ao crescimento. Amém, irmãos? O próprio Paulo, quando escreve em Romanos 13, ele fala assim: a autoridade é instituída para o seu bem. Romanos 13, verso 1 em diante, você pode ler lá. Quarto lugar, a igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos. A igreja de Atos 2, ela é uma igreja que precisa se envolver com a comunidade. Amém? Repete comigo: se envolver com a comunidade. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui no versículo 46. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. Olha o verso 40, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Posso ouvir amém? É uma igreja que precisa ter o respeito da comunidade, precisa estar envolvida com a comunidade. Nós somos responsáveis por quem governa a nossa comunidade. Nós somos responsáveis pela segurança pública da nossa comunidade. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento social. A igreja de Atos 2 não era omissa, não ficava se justificando: eu não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo com aquilo, por isso que eu não mexo. Não, não é isso não. A igreja era corajosa, era uma igreja que se envolvia, que ia, que tinha relacionamento com a comunidade, que abria as portas para a comunidade, que a comunidade tinha ela em estima, em simpatia. Às vezes o governo daquele tempo, as religiões daquele tempo, não gostava muito da igreja, mas o povo simples, humilde da sociedade gostava da igreja. Tinha alegria, tinha graça, tinha perseverança, tinha fé, tinha amor. A igreja de Atos 2 é uma igreja que tinha alguns valores que nós nunca podemos deixar de praticar: oração, repete comigo, oração, comunhão, pastoreio, cuidado e ensino. Ensino da palavra. Nós não podemos abrir mão disso. A pessoa que converte, ele tem a obrigação de querer aprender a palavra. Não é um negócio assim. Qual é a palavra que eu posso usar aqui? Não é um negócio voluntário, não. Converti, deu a vida para Jesus, vou aprender a palavra. Converti, vou orar. Converti, vou batizar. Converti, vou ajudar financeiramente, vou virar aquele que sustenta a obra, vou ajudar no sustento da obra. Converti, eu vou buscar ao Senhor, vou orar, vou participar da comunhão da igreja. Nós não podemos fazer da igreja um lugar que a gente se aproveita dela, mas um lugar onde a gente é útil, perseverante, que a gente pode contribuir. Posso ouvir amém? Contribuir com ela. Alguém disse essa frase em um outro contexto, mas eu quero repeti-la aqui. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela igreja. Amém? Então diga isso para a pessoa que está do seu lado: o que é que você pode fazer pela igreja do Senhor? Esta é a igreja de Atos 2. E este é o princípio que está no coração do pastor desta igreja. Esses 4 pontos que eu falei, mas esses valores. Para orar, irmão, não precisa de licença não, para subir o monte para orar, não precisa de pedir o pastor não. Vai pelas madrugadas, vai orar, ora. Leva a sua célula para o monte, leva a sua célula a ter oração da semana, no final de semana, na hora de ter uma vaga, põe o povo para orar. Ensinamento bíblico.
Nós não temos restrições, tem que aprender só na escola de líderes, tem que aprender só na... Não, irmãos, vai além da nossa estratégia, vai além, faz melhor. Agora, pastor, e o MDA? O que é o MDA? O MDA é a ferramenta que Deus nos deu para cumprir esse projeto de Atos 2. Amém, irmãos? É uma ferramenta, repete comigo, é uma ferramenta. A visão é Atos 2. O MDA é uma ferramenta. Por que é uma ferramenta? Porque são estratégias de trabalho, organizacionais, estratégias de crescimento, estratégia de desenvolvimento pessoal e coletivo, que estão ali maravilhosamente compiladas, maravilhosamente organizadas, mas não terminadas. Eu não acredito que ali é a última revelação, é a última Coca-Cola do deserto, é a última pizza da pizzaria, não é não. Então, queridos, você tem liberdade de ir além. Qual a estratégia que nós temos do MDA, que nós trabalhamos? Discipulado 1 a 1 é o que a Bíblia ensina. Atos 2 tinha. Tanto que todo mundo era chamado discípulo, não tinha membro na igreja primitiva. Mas qual é a ferramenta que tem lá? Isso é a organização, é o organograma, é fazer o discipulado 1 a 1, saber o que você aprende no discipulado 1 a 1, aonde nós falamos sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida espiritual, seu TSD. Também nós aprendemos sobre o GE, né? GE, grupo de evangelismo, ir de casa em casa, pregar o evangelho. Jesus falou isso, está lá em Lucas 10, ide de 2 em 2, de casa em casa, prega o evangelho. Quando entrar naquela casa, anuncie o reino de Deus. Nós chamamos aqui de GE, casa de paz, casa de oração, não importa o nome, vai lá, prega, vai além, irmãos. Outro dia eu estava vendo um pastor contando que ele faz GE de todo jeito, até em pizzaria ele faz GE. Então vai além. Nós temos a estratégia do Natanael 3. O que é o Natanael 3? É o evangelismo pessoal. Está escrito lá em João capítulo 4, Filipe encontrou Jesus, aí ele correu a Natanael e falou de Jesus para Natanael, levou Natanael a conhecer Jesus. Natanael é aquela pessoa da nossa família, aquela pessoa que está próximo da gente, que está do nosso lado, que anda conosco, que nós precisamos apresentar Jesus para ela. Amém, irmãos? Nós temos o fator Barnabé, nós temos a célula. A igreja primitiva era ela só reunia em célula, nem essa reunião aqui não tinha muito. Às vezes, quando vinha um apóstolo, eles reuniam em algum lugar, mas ela só era nas casas. E não era invenção de homem, invenção de Deus, porque a igreja mais protegida é a igreja nas casas. É a que menos sofre influência política, é a que menos sofre influência da filosofia, é a que menos sofre influência, porque é uma igreja que está dentro de um recinto particular, fechado. Ela é incontrolável do ponto de vista governamental. A Rússia se tornou comunista, não conseguiu controlar a igreja em célula. A igreja da China, que é comunista, a China não conseguiu controlar. Quando eles foram fazer o censo, tinha mais de 300 milhões de crentes na China, sem nenhum templo como esse aqui aberto. Todo mundo funcionando na casa. E nem Bíblia tinha. A gente mandava Bíblia para a China, nossa missionária na China, ela conta, agora não, já está mais fácil, mas há um tempo atrás a gente mandava uma Bíblia, eles rasgavam a folha da Bíblia todinha, arrancavam uma página, e aí cada célula, cada casa tinha uma página. Aí lá em casa tinha a página de Marcos 10, lá na casa do Moacir tinha a casa de Marcos 11, lá na casa do Geraldo tinha Marcos 12, lá na casa do Naldimar Marcos 13, e lá na outra casa tinha Marcos 16, e aí um dia eu pegava o Marcos 14, levava para minha casa, dava o 12, e assim a Bíblia foi sendo pregada.
né? Estava dizendo que não podia ter Bíblia, mas uma página da Bíblia no bolso ninguém ia descobrir, né, irmãos? Amém? Ninguém ia descobrir. A igreja, da visão da igreja que nós trabalhamos, na visão de Atos 2, na estratégia das células, ela é a igreja da Bíblia. Fora, não existe na Bíblia outra igreja que não seja em célula. Não existe. Não existe. A gente chama célula por causa do corpo, mas pode ser chamado de grupo familiar, de grupo de crescimento, de reunião nos lares, de casa de oração, de reunião de oração. Não tem problema o nome. Mas é a igreja da Bíblia. O que está inserido nisso? É que cada cristão é um ministro. A visão de Atos é que lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, a Bíblia fala assim, olha, e a uns deu o Senhor, chamou o Senhor para apóstolos, mestres, pastores, bispos, evangelistas. No versículo 12 fala, a fim de treinar os santos, a fim de treinar os membros da igreja, a fim de treinar o povo da igreja para exercerem o ministério. Está lá em Atos. Essa é a minha função. A minha função, além de pastorear, a minha função primária é treinar pessoas. A função primária da pastora Cristina, do pastor Nilmar, da pastora Helenice, da pastora Luciana, do pastor Éder, da pastora Delvani, a função primária é treinar pessoas. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ser treinado para exercer um ministério de excelência. Amém? Por que a igreja só tinha a visão para treinar? Queridos, na igreja primitiva não tinha essa religiosidade que tem hoje no nosso meio. Nós ainda não tínhamos vivido a influência católica dentro da igreja cristã primitiva. Nós ainda não tínhamos a influência das religiões pagãs. Então era uma honra fazer alguma coisa na casa do Senhor. E era uma grande desonra não fazer nada. Era uma honra. Você sabia que uma das maiores crises da igreja, você vai ler isso no livro do Justo Gonzalez, do Justo Gonzalez, ele tem um livro sobre a história da igreja, e lá ele fala assim, a era dos mártires, essa parte da era dos mártires, que os cristãos começaram a morrer ali, matados por Nero. Quantos já assistiram os cristãos na Cova dos Leões, ali no Coliseu de Roma? Quantos já viram filmes assim? E eles queimavam cristão, espedaçavam cristão e matavam cristão de todo jeito. Sabe qual era a oração dos cristãos naquele tempo? Deus, me dá a oportunidade de morrer defendendo o seu nome. A história conta que quando Constantino converteu, que pararam de perseguir os cristãos, foi a maior decepção para muitos cristãos, porque agora eles não tinham mais como morrer por Cristo. Um deles, chamado Antônio, que hoje nós conhecemos como Santo Antônio na igreja católica, ele ficou tão deprimido com esse negócio de não ser mais perseguido, com esse negócio de não ser mais morto pelos leões, desse negócio de não ser mais crucificado. Ele ficou tão deprimido que ele fundou o primeiro monastério da história da igreja. Ele não aguentava a podridão do mundo, então ele foi o primeiro monge da história da igreja, e ele abriu um monge, criou uma comunidade de cristãos que saíram fora do sistema, e até hoje tem os irmãos menonitas, as comunidades nos Estados Unidos, na Europa, que vivem como há 300, 400 anos atrás, não usa eletricidade, nem telefone, nem energia, nem nada, nem tecnologia nenhuma. Foi uma decepção não sofrer por Cristo. Na igreja de Atos não existia a possibilidade de cristãos parados. Não existia essa possibilidade. Ou era cristão e dava a vida por Jesus, ou não tinha convertido ainda. Entendem a diferença? Sim ou não, irmãos? Isso que estava intrínseco. Se você ler a história da igreja, você vai ver que coisa linda, fantástica e poderosa.
E eu quero desafiar você a olhar dentro de você e ver o dom que Deus deu para você. Deus te deu dons para ser usado na obra dele, para a glória dele. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus pela ferramenta do MDA. E eu louvo a Deus. A visão é Atos 2. Como você quer que funcione a nossa igreja? Leia Atos 2. O que você quer que aconteça? Leia Atos 2. Como nós vamos fazer isso? Usando as estratégias do MDA. Por isso você tem que aprender. Tem que estudar o que é célula, o que é as funções da célula, as funções na célula, os 4 E's da célula, os três princípios embutidos no sistema da célula, que é gerar comunhão, apacentamento. Vai estudar o sistema para você aprender a lidar com a ferramenta. Você pegou um carro e saiu dirigindo sem treinar, irmãos? Não, né? Então tem que estudar. Carro também é ferramenta. Tudo que é ferramenta precisa ler o manual de instruções, ser treinado para ser usado. E eu quero desafiar você aqui nesta noite a deixar essa visão entrar no seu coração e na sua alma. Eu pensei que eu ia ouvir um amém melhor. Não, eu vou repetir. Eu quero desafiar vocês hoje a deixarem esta visão tomarem conta da sua alma, consumirem a vida de vocês. Eu sou consumido por esta visão. Eu não tenho uma visão de ser um grande pastor no mundo. Tem isso não, irmãos. Que nós tudo é peão mesmo. Fala mais ou menos goianês, fala é nós aqui, nós acolá, né? Nós comemos piqui, é churrasco, né? Nós comemos essas coisas mesmo, né, irmão? Costela, suã com arroz, galinhada, não é isso que nós comemos aqui no Goiás? Sim ou não? De vez em quando, né? Não é todo dia não. Né? Ontem mesmo eu comi omelete no almoço, né? Mas o fato é que eu quero desafiar você a viver essa visão na sua vida agora. Eu quero desafiar você a se apaixonar por isso. O que é viver essa visão? É se envolver com ela, se tornar discípulo, se tornar discipulador, se tornar líder de célula, crescer, se tornar supervisor, de supervisor se tornar um pastor e crescer, se tornar um missionário, abrir uma igreja em algum lugar um dia. Deus quer enviar você, irmãos, aos confins da terra. Agora comece a ser treinado. Abra o seu coração, tira todo o resquício de religiosidade da sua alma. Sonhe morrer por Jesus. Sonhe dar a vida por Jesus. Essa semana atrasada, uma das semanas aí eu comecei a entrar em depressão. Foi na semana que o Ítalo faleceu. Eu não estava saindo de casa. Eu fiquei 2 dias em casa, depois eu fui pescar, mas o Aurélio, eu estava assim com a cabeça ruim. Nós fomos pescar, ficamos 3 dias na beira do rio. Porque algumas coisas, pastor detesta perder ovelha. Pastor que fala que ama perder ovelha é mentira. Eu não é pastor. Eu não gosto de perder ovelha nem para Deus, irmãos. É verdade. Quando eu perco uma ovelha para Deus? Quando ela morre, eu não gosto, eu viro do avesso. Sofro, mas sofro. A minha esposa sabe o tanto que eu sofro, que nem beijar ela direito eu beijo. É verdade. Ela também padece. Ela também vê as consequências. Detesto perder ovelha. E eu sei, queridos, que Deus vai colocar isso no coração de vocês. Vocês vão detestar perder ovelha. Vocês vão detestar ver pessoas se desviando. Vocês vão detestar ver pessoas padecendo sem Cristo Jesus. Esse é o desafio. Fica de pé, eu quero orar por vocês.